Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. A frente da corporação ajudou a colocar Mato Grosso do Sul entre os estados mais seguros do país, marcou presença na Assembleia Legislativa e conquistou sucessivas votações expressivas na urna. Uma carreira constituída com disciplina, resultados e muita história para contar. E hoje ele vai nos contar um pouco, mais sobre ele. E nós estamos aqui com o deputado estadual, Coronel Davi. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia, Dilson, Zé Abner, Fernando. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria a gente estar aqui na Top FM, iniciar o dia falando sobre o nosso trabalho, sobre o ambiente político no Mato Grosso do Sul. Sim, exatamente. E sendo agraciada aí por você, Ricardo, já falando um pouco da nossa vida. Sou filho de policial, de uma dona de casa, e que desde cedo entendi que por gostar e sentir meu pai como meu herói, eu tinha que seguir os mesmos passos que ele, cresci dentro de quartel. E sem dúvida nenhuma, quando eu me formei como aspirante da Polícia Militar na Academia do Barro Branco em São Paulo, eu estava realizando um sonho não só meu, mas também do meu pai. Então, sempre coloquei isso muito à frente em tudo que eu fiz durante a minha carreira. E agora também na política. Eu não posso destruir tudo aquilo que eu construí na minha carreira estando agora na política. Eu sei o quanto que a política é difícil, são caminhos tortuosos todos os dias, mas eu tenho o pensamento sempre à frente, sabendo que todos os dias eu tenho que construir algo novo e que seja benéfico para a população aqui do Mato Grosso do Sul. E são muitos desafios, né, deputado? De que forma justamente a gente inicia? Bom dia, seja muito bem-vinda aqui na Top FM, bem-vindo aqui na Top FM. Deputado, de que forma toda essa sua trajetória contribui na política? Uma vez que a gente percebe que ainda há muita desesperança por conta da população. Eu sinto que essa experiência que eu acumulei durante toda a minha vida e hoje eu empresto ela à política me ajuda demais, porque eu consigo ver um pouco além daquilo que está acontecendo, a maturidade que eu tenho também para enfrentar alguns temas que são espinhosos, mas eu sempre digo que a seriedade e a forma como eu encaro essa minha carreira política, ela facilita muito a minha caminhada, inclusive com o respeito de grande parte da população. E sinto que estou no caminho certo e não há por que mudar. Na verdade, a gente tem que se aperfeiçoar a cada dia. Porque hoje, com o advento da rede social, a população é extremamente... ela cobra demais. E a gente tem que estar preparado para isso também. Deputado, aqui são 7h36. Geralmente a gente traz o Adilson Trindade para dar aquela pimentada. Ele é o jornalista político nosso. E Adilson, por favor. Bom dia, Coronel Davi. Bom dia, Adilson. Meu amigo de longos anos, né? Com certeza. Você, acho que foi o coronel que mais tempo comandou a Polícia Militar aqui no estado, não foi? Sim, 5 anos. 5 anos, né? Ininterrupto, né? Coronel, você é afiliado ao PL, nós podemos dizer até que você é um bolsonarista raiz, tem um bolsonarista bem definido, né? Bem definido, porque tem bolsonarista por adesão, não é isso? Tem bolsonarista circunstancial.
E você não, já é um bolsonarista desde antes dele, quando ele era deputado federal, você já era amigo dele, não é isso? Aqui no estado, Isso. né? E como é que você vê agora, depois de toda essa confusão toda, esse tumulto da política, a prisão do presidente Jair Bolsonaro, parece que o PL tinha ficado órfão. De repente lança o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, para presidente da República. Como que você avalia essa candidatura? Ela pode decolar? Bom, primeiro me permita aí fazer um breve relato da minha relação com o Jair Bolsonaro. Ela começou ainda quando eu era comandante da Polícia Militar aqui no estado. E depois, quando eu assumi a vice-presidência do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais da PM e do Bombeiro, depois assumi a presidência, e isso me fez ter um contato muito direto com ele no Congresso Nacional, porque era um deputado, a gente ainda não tinha uma bancada da bala tão numerosa como nós temos hoje, e ele era um dos poucos que ajudava efetivamente a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, na tramitação das matérias, apresentava emenda naquilo que a gente não concordava, ou que achava que tinha que aperfeiçoar o texto. E a partir dali a gente começou a ter uma amizade muito grande, que acabou indo também para a política. Quando eu decidi ser candidato, eu perguntei para ele. E depois da minha, já como deputado estadual, a gente trouxe o Bolsonaro aqui ao Mato Grosso do Sul. Tive a satisfação de recebê-lo, Adilson, naquele jantar que a gente ofereceu ao Bolsonaro ainda em 2016, a ele lá. E ao Eduardo Bolsonaro lá na minha casa. Então a gente mostra que realmente a gente tem uma afinidade muito grande. Cuidamos da campanha dele de 2018 aqui no estado, mas voltando aí agora para essa questão atual. Não há dúvida nenhuma de que o presidente Bolsonaro foi retirado na mão grande do processo sucessório. Inventaram, a gente tem uma perseguição implacável do Poder Judiciário em relação a ele. A cada dia isso fica mais claro, porque o trato, a atenção que é dada ao Bolsonaro é totalmente diferente ao que é dado aos demais que têm implicação com a justiça aqui no país. E a apresentação do Flávio Bolsonaro, eu acho que quebra um pouco aquilo que vinha se formando. O pessoal querendo esquecer o Jair Bolsonaro, querendo utilizar apenas o nome dele e a força do voto que ele tem junto à população brasileira, e querendo um outro nome que não tivesse o Bolsonaro no meio. Então eu acho que ele percebeu isso, lançou de forma acertada e coerente o Flávio Bolsonaro, que leva o seu nome, leva como ninguém a possibilidade de defender o seu legado, o legado que ele construiu ainda como presidente da República. E eu vejo que pode ter chamado a atenção de alguns na apresentação do nome do Flávio, mas eu entendo que é um nome que vai vir forte, vai ser abraçado pela população, e nós vamos ter uma candidatura extremamente competitiva, porque não há mais como aguentar o PT no governo do país. E como que o senhor avalia esse cenário, no caso federal, aqui para Mato Grosso do Sul? De que forma isso impacta na sua avaliação? Bom, eu acho que impacta pouco, viu, Renata? Porque quando ainda em 2024, ano passado, o Bolsonaro convidou o Reinaldo e o Eduardo Riedel para que compusessem uma grande frente aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive com o apoio já determinado ao nome do Bolsonaro como presidente. Isso deixou muito claro o caminho que o PL e as lideranças políticas vão seguir aqui no estado. Ou nosso candidato seria o Jair Bolsonaro, ou aquele que ele indicasse. E ele indicando o Flávio Bolsonaro, eu posso te garantir que hoje aqui no Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, até porque ele está à frente do partido, e inclusive o Eduardo Riedel, Tereza Cristina, todos vão estar no projeto do Flávio Bolsonaro
E porque é o melhor projeto, é um projeto que se identifica muito com aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente quer para o Brasil também. São 7h42, estamos numa entrevista com o Coronel Davi, né, o nosso deputado estadual para o Mato Grosso do Sul. O senhor comemorou recentemente o avanço do marco legal de combate ao crime organizado. Na prática, quais os pontos do texto pode transformar a segurança pública no nosso país? Bom, aí a Renata me falou no que isso me ajudava na minha experiência, na minha caminhada. E principalmente por ser um deputado ligado à área da segurança pública. Tem bagagem. Sou presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social da Assembleia. Eu posso te garantir o seguinte: se não houver uma punição, se não houver a possibilidade da gente quebrar um pouco o ciclo da progressão de pena, de mudar um pouco esta questão da audiência de custódia, dificultando a liberação daquele que foi preso e autuado em flagrante pela autoridade policial, pelo delegado, e depois é levado para audiência de custódia, nós vamos ter um problema sério e vamos continuar convivendo com esse problema. E a lei antifacção, projeto de lei já aprovado na Câmara, e que parece que agora pode ter algum tipo de dificuldade na aprovação nos mesmos termos no Senado Federal, com certeza nós vamos ter uma perda muito grande naquilo que foi feito na Câmara dos Deputados pelo deputado federal Derrite. Ali a gente foi proposto na lei já aprovada pela Câmara, um endurecimento das penas, uma dificuldade que vai ser imposta para a progressão da pena, e tratando o bandido como ele deve ser tratado. Não deve ter qualquer tipo de tratamento. Regalias. Renato, é isso que estimula outras pessoas a praticar o crime. O endurecimento ele é necessário, né, deputado? E aí, se me permite, porque é a mesma parte do assunto, vamos trazer para a questão do feminicídio. Era essa a minha próxima pergunta. Ontem, inclusive, uma jornalista me perguntou: Coronel, eu estou propondo aqui um grande movimento para que as pessoas se manifestem. Eu falei: olha, a sociedade tem que se manifestar, mas o criminoso, aquele que tem essa essência machista no seu sangue e que se destaca hoje dentro da nossa sociedade, ele não se compadece com o movimento, com discurso. Vê gente na rua com cartazes abaixo. O retrato foi isso. Um dia antes do último feminicídio, havia tido uma manifestação. É importante a sociedade se manifestar. Mas o que impede a pessoa de cometer crime é a dureza que é imposta a ele pelo Estado. E isso é através de uma pena forte, da manutenção dele na cadeia. O senhor tem algum projeto de lei específico para o feminicídio, deputado? Olha, aqui a gente não pode tratar de temas que invadem a competência do Congresso Nacional, que é quem tem essa competência de legislar nas questões de direito penal. Mas o que a gente faz é dar voz àquilo que é aprovado no Congresso Nacional e pressionar as autoridades, pressionar os nossos representantes legais, deputados federais e senadores, para que isso realmente aconteça, que foi isso que aconteceu no projeto da lei antifacção. Tem que ter mesmo essa dureza imposta ao bandido. O que a gente não pode admitir é que uma pessoa que cometeu um crime de forma bárbara, como pegar uma jovem, arrastar por 1 quilômetro, né? E aí como ela veio a morrer, ele apenas vai responder como tentativa de feminicídio, ou seja, ele só vai assinar um termo circunstanciado e sai da delegacia andando pela porta da frente. Exatamente. Enquanto a gente tiver essa candura, essa gentileza de tratar essas pessoas que atentam contra a vida de outra, nós vamos ter esse tipo de problema. A gente não pode admitir que uma pessoa que tenha cometido um crime tão grave e mesmo depois de condenado possa ser beneficiado pela progressão de pena.
O grande problema da segurança pública é a reincidência criminal. Concordo. E por que ela acontece? Porque o Estado afrouxou na forma de punir aquele que tenha cometido algum tipo de crime. E isso acaba fazendo com que ele volte para a sociedade e entenda que a força do Estado não conseguiu pegá-lo de jeito. Deputado. Quando a gente tiver essa possibilidade de realmente manter afastado da sociedade essas pessoas com punição séria, sim, de forma gravosa, haverá com certeza um desestímulo para a prática criminosa. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar aqui debatendo, as pessoas indo para a rua exigindo justiça e aqueles que se sentem... mais famílias se desfazendo. E aqueles que se sentem superiores numa relação conjugal, que são machistas, que são covardes, que não entendem que numa relação conjugal todos têm o mesmo direito, nós vamos ter mais e mais casos aí, vamos ficar nos lamentando, infelizmente. Inclusive, a gente pede a sua participação, ouvinte, que está ligadinho aqui na Top. Você que tem pergunta para fazer para o deputado Coronel Davi, entre em contato conosco. Inclusive, a gente já tem uma pessoa mandando um abraço para o senhor, Coronel. Bom dia, mandou aqui. Deputado Coronel Davi, parabéns pelo ótimo trabalho que vem fazendo como deputado. Será que podemos ver o senhor um dia na disputa no Executivo? Uma terça abençoada do Flávio Gordinho, olha aí. Mandou um abraço para o senhor. Eu acho que eu estou muito distante ainda do Executivo. Ele elogiou bastante. Dias Trindade. Deputado, você falou sobre esse projeto antifacção. Existe uma polêmica muito grande em classificar as facções como terroristas. Mas o governo é contra isso. Como que você avalia isso, hein? Eles são terroristas ou são apenas uma organização criminosa? Sem dúvida nenhuma, algumas ações feitas pelo crime organizado, elas se assemelham a atos terroristas. Isso aí, a gente tem vários exemplos do que aconteceu no país. Agora, há uma dificuldade muito grande, Adilson, de nós colocarmos esses criminosos faccionados que praticam esses crimes de opressão a determinada sociedade, de serem encarados realmente como terroristas. Há uma parte do governo, uma parte do centro dentro da política que não aceita esse tipo de denominação. Então, eu acho que nesse caso a gente tem que convergir naquilo que realmente vai dar resultado. Então vamos aumentar a pena, vamos criar aí alguma dificuldade na questão da progressão, vamos limitar a atuação das audiências de custódia, porque se a gente for se pegar muito nessa questão de encarar, eu também acho que tem que ser considerado como terrorista. Mas como há uma parte significativa do Congresso que não aceita isso, vamos então trabalhar naquilo que seja importante nesse momento e que crie dificuldade para o bandido aqui no Brasil. Pois é, Coronel. Então o senhor é coautor da lei que altera o parágrafo 9º do artigo 27 da Constituição do Estado, que proíbe a nomeação de infratores condenados por violência doméstica ou familiar contra a mulher em cargo público de confiança ou efetivo. Já que o senhor falou em feminicídio agora há pouco, né? É uma contribuição, a Renata perguntou para mim, é uma contribuição que a gente faz sem adentrar no aspecto penal do crime, mas a gente criando questões e restrições administrativas no âmbito aqui do Mato Grosso do Sul. Então apresentamos essa emenda junto com o deputado Zé Teixeira, ainda no nosso primeiro mandato, e a gente foi feliz de ver a aprovação dessa emenda constitucional que impede que aqui no serviço público do Mato Grosso do Sul, seja na administração direta, seja na administração indireta, aquele que tenha uma sentença transitada em julgado em crimes contra a mulher, contra crianças e contra idosos, ele é proibido de fazer parte do serviço público aqui no Mato Grosso do Sul. Pessoa que agride criança, que agride mulher, que agride idoso, não tem
chance nenhuma de tratar bem a população a quem ele deveria atender, que é o caso do servidor público do Mato Grosso do Sul e do país também. Verdade. Então essas pessoas não merecem estar dentro do serviço público. Coronel, são 7h52, nosso entrevistado Já, hoje... O tempo tá voando. Nós estamos aqui com o nosso entrevistado, o Coronel Davi, e o senhor estava falando exatamente isso. E o crime organizado, ele começa a criar raízes, né? Ele vai para os municípios, alguns lugares já está dominando cidades do interior. Infiltrando o poder público, inclusive, e né? Sobre esta ampliação recente do efetivo da polícia em municípios do interior, qual a importância, né, dessa conquista e como foi o processo que envolveu essa articulação com o governo do estado? Bom, eu sempre vou querer que as minhas forças policiais, as nossas forças policiais aqui no Mato Grosso do Sul, tenham o indispensável para que ela possa realmente fortalecer a proteção e segurança da nossa população. E diante disso, a gente vem há muito tempo sempre solicitando aumento de efetivo, investimentos dentro das forças policiais, em equipamentos, em armamento, em munição. Só que, diferentemente de qualquer outro tipo de serviço que pode utilizar em larga escala a tecnologia, a segurança pública, ela efetivamente só acontece com a presença do profissional da segurança pública. A câmera que é colocada em ruas para verificar se há algum tipo de crime ou não, ela é importante, porque em alguns casos ela impede a ação criminosa e, acontecendo a ação criminosa, ela permite a identificação daquele criminoso que cometeu determinado crime. Mas a segurança pública, ela não se faz sem a presença ostensiva do homem e da mulher, seja na viatura, seja fazendo policiamento preventivo, seja investigando, seja cuidando nos presídios, seja fazendo a perícia no local do crime, seja nas medidas socioeducativas cuidando dos menores infratores. A gente não faz segurança pública. Ou seja, impedindo qualquer tipo de sinistro, que é o caso da atuação elogiosa do Corpo de Bombeiros aqui no Mato Grosso do Sul. Deputado, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, só para a gente poder aproveitar o tempo final da nossa entrevista. Quais são os planos para esse próximo ano? Já se fala muito de eleição. E, inclusive, como que o senhor avalia, né, a sua trajetória até aqui na política e quais são os seus planos para o próximo ano? Bom, uma pergunta muito importante. Dizer que nós já estamos em processo de pré-candidatura, já estamos nas ruas novamente e eu sempre digo o seguinte: o trabalho do político, ele tem que ser feito nos 4 anos, porque não há melhor campanha a ser feita do que bom serviço prestado ao longo do seu mandato. E é assim que tem o que apresentar, né? Exatamente, mas como há uma exigência maior nesse período pré-eleitoral da nossa presença em alguma comunidade aqui em Campo Grande ou nos municípios do interior, a gente já está efetivamente com o pé na estrada. Amanhã mesmo nós já vamos estar viajando, acompanhando a sessão da Assembleia Legislativa, mas cumprindo também nossos compromissos no interior. E qual vai ser sua bandeira para essa eleição? A bandeira continua sendo da segurança pública, o fortalecimento dela, a forma como isso tem que ser feita para que a gente aumente a confiança nas instituições, porque isso é fundamental em qualquer tipo de serviço que vai ser feito, mas sem dúvida nenhuma, da gente continuar defendendo essa bandeira e trabalhando também em questões da saúde, e quais que os hoje desafios tomam que o senhor... muito tempo dentro do meu gabinete. Exatamente. E trabalhando de forma bem fortalecida na saúde. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, na saúde deputado. e na educação, me permita. São os principais temas, né? A população sempre se queixa disso. Segurança pública, saúde e educação. Como que o senhor, diante desses questionamentos, o senhor lida com essas questões? Bom, a gente percebe hoje a grande dificuldade que as pessoas têm, Renata, de buscar um atendimento, de fazer um exame, de fazer uma cirurgia.
E a gente tem que ter uma equipe especializada hoje, como eu tenho dentro do meu gabinete, de ajudar essas pessoas, da gente facilitar que esse atendimento seja feito. Logicamente, sem a gente fugir das regras impostas pelo Estado e pelo município, e tudo que a gente faz é feito pelo setor de regulação, tanto municipal quanto estadual. E a então gente nem vem sempre tendo... depende do senhor, né? Isso é Exatamente. importante deixar claro. Então, mas a gente faz um trabalho de forma que a gente sempre vem conseguindo bastante êxito, dando oportunidade para a pessoa fazer o seu exame, conseguir a sua cirurgia, mas a gente precisa de muito mais do que isso. Muito bem. Quando há essa interferência, essa participação do agente político nisso, a gente nota que alguma coisa não está funcionando bem. Então, ano que vem, sou novamente candidato a deputado estadual e, graças a Deus, em pesquisas internas que são feitas, em pesquisas divulgadas, mostram que o nosso nome está muito forte para a reeleição e eu sempre digo, não há nada mais poderoso que um trabalho bem feito. São 7h58, Coronel. Queremos agradecer, né, a tua presença aqui, já encerrando a nossa entrevista, as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a todos a oportunidade da gente vir aqui falar com um público bastante selecionado, que ouve a Top FM. Cumprimentar ali o meu amigo Tony Ueno, que está nos ouvindo ali também. Falar para ele desta forma empreendedora que ele fez em relação à comunicação no Mato Grosso do Sul. Quanto mais veículos de comunicação com qualidade na sua informação, melhor para a população do Mato Grosso do Sul, que vai ter o amadurecimento suficiente de poder julgar com melhor precisão os fatos que acontecem, fazer as melhores escolhas. Então, isso é extremamente importante. E deixar a todos que estão nos assistindo um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de prosperidade e que Deus possa continuar abençoando a caminhada de todos e nos dando força para conseguir superar os obstáculos do dia a dia. Oferecimento diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.